Olá pessoal, tudo bem? Leonardo aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vim partilhar com vocês como que vocês podem solicitar da forma correta um orçamento de frete com todos os custos envolvidos na sua importação para o seu despachante aduaneiro. Eu resolvi gravar esse vídeo porque foi o primeiro erro que eu cometi e foi um dos mais graves quando eu comecei a importar, na minha primeira importação. E esse erro quase custou a vida da minha empresa antes mesmo dela começar, antes mesmo de eu começar a fazer a minha primeira venda, eu quase tive que fechar a minha empresa se eu não tivesse um capital ali reservado para poder arcar com todos aqueles custos ali adicionais que eu não estava esperando na minha primeira importação. Então eu resolvi partilhar aqui essas informações com vocês, porque eu vejo que é um padrão, tá? Provavelmente, se você fizer a sua primeira importação sem conhecimento, se você solicitar um orçamento para um despachante que você não conhece e esse despachante ele não tiver o cuidado necessário para lhe passar tudo que é necessário, muito bem detalhado, quando você for receber a sua importação, aqui em Portugal, por exemplo, você vai ter uma baita surpresa, porque você vai ter que pagar um valor muito alto para poder tirar a sua carga do porto. E por isso eu resolvi partilhar aqui com vocês todas as despesas envolvidas em uma importação do Brasil para Portugal. Então nós temos despesas tanto na origem, no Brasil, quanto no destino aqui em Portugal, começando pelas despesas da origem no Brasil. Então a primeira despesa que tem que constar aqui no orçamento que o seu despachante lhe passar é a despesa da recolha e da entrega dos seus produtos no seu fornecedor e entrega, e o envio desses produtos para o armazém, da alfândega ou no porto ou no aeroporto. Então esse é o primeiro item que deve constar no orçamento que o despachante aduaneiro for passar para vocês. O segundo valor que deve constar no seu orçamento são as taxas de consolidação de carga. O terceiro valor que também deve constar no seu orçamento são as taxas de emissão de documento. O quarto valor que também deve constar, claro, é um dos mais importantes, mas não é somente esse valor, é o valor do frete. Na grande maioria das vezes, por exemplo, se você pedir o orçamento para um despachante aduaneiro que você, enfim, não tem um relacionamento muito bom com ele e que às vezes pode ser até que passe despercebido, pelo despachante, e ele lhe passa, por exemplo, teve um caso aqui que a gente enviou aqui um orçamento para um cliente que estava fazendo uma importação do Brasil aqui para Portugal e logo em seguida ele entrou em contato comigo e falou: olha, Leonardo, eu já tinha pedido aqui um orçamento anterior a esse seu e eu estou vendo aqui que o orçamento que eu tenho aqui em mãos ele está menos da metade do preço do orçamento que você me passou. Então eu pedi a ele que me enviasse o orçamento que ele tinha em mãos para eu poder verificar o que estava acontecendo e depois que eu percebi que o orçamento que ele tinha em mãos era somente o valor do frete internacional, era só o valor do envio da mercadoria dele do Brasil aqui para Portugal. Aí que eu fui explicar a ele que havia muitos outros custos envolvidos naquela importação e para ele ter realmente como fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de viabilidade e também para ele saber exatamente todos os valores envolvidos na importação para que ele não tenha surpresas quando o produto dele chegar aqui em Portugal, ele tem que saber exatamente o valor total muito aproximado, claro que não dá para passar um valor exato, porque tem alguns valores ali que podem, por exemplo, diárias, inspeções, que realmente não dá para prever o que vai acontecer, mas dá sim para o despachante passar um valor muito aproximado do que ele vai ter que pagar quando o produto dele chegar no destino e ele tiver que fazer os pagamentos para tirar a carga da alfândega. Depois, se o envio for feito de forma marítima, também tem a taxa da Marinha Mercante, que também deve ser contabilizada no orçamento. O sexto ponto que nós temos aqui é o valor que o despachante aduaneiro, na origem,
vai cobrar para fazer todo esse trabalho, para fazer o despacho de exportação. Agora, passando aqui para o 7º ponto, esse ponto realmente é o mais importante e é o ponto que vocês têm que tomar o máximo de atenção, que é a armazenagem dos seus produtos. Ou seja, a sua carga ela vai vir do Brasil, vai chegar aqui em Portugal e depois essa carga ela tem que ir para um armazém, ela tem que ficar armazenada em um lugar para que o agente de cargas possa ir lá, fazer a desconsolidação, possa separar a sua carga e aí você vai pagar diárias para a sua carga ficar ali o tempo que é necessário para que o desalfandegamento seja feito da forma correta. E é justamente na armazenagem que pode realmente tirar toda a viabilidade da sua importação, da venda de seus produtos. Por quê? Porque se você não tiver muito bem amarrado esse valor, né, com o agente de cargas, o que pode acontecer é o seguinte: o despachante aduaneiro, o agente de cargas, não lhe avisa que tem esse valor no destino, e aí o que acontece? Sua mercadoria é enviada, você pensa que vai pagar somente aqueles valores ali iniciais que foram lhe passados, e quando o seu produto, quando a sua carga chega no armazém, que ela vai ser desconsolidada, se você já não tiver negociado um valor antecipadamente, você provavelmente vai cair na tabela mais cara de armazenagem e provavelmente vai pagar um valor muito alto que você não estava esperando, porque os seus produtos podem ficar ali 1, 2, 3, 10 dias, 30 dias. Se sua carga, por exemplo, foi inspecionada por uma inspeção, tem que ter aquele tempo que o inspetor vai lá para poder avaliar a carga. O que eu queria dizer aqui é, se esse valor não for amarrado, né, não for negociado antecipadamente, provavelmente, quando a sua carga chegar no destino, você vai pagar um valor muito alto que você não estava prevendo de armazenagem. E essa armazenagem, esse valor de armazenagem é o grande vilão das importações. Esse valor, ele pode ser determinante se você vai tomar prejuízo ou se vai ter lucro na sua importação. Então, fiquem muito atentos a esse ponto, né, da armazenagem, porque ele deve constar antecipadamente, antes de você embarcar a sua carga na origem, né, no Brasil, você já tem que ter negociado esse valor no destino, tá bem? Então tomem bastante cuidado com a armazenagem. Então, voltando aqui já às taxas, né, no destino, quando a sua carga já estiver aqui em Portugal, você vai ter custos com a desconsolidação da BL, desconsolidação da sua carga, vai ter também custos com o despachante aduaneiro, vai ter os impostos, né? Por exemplo, aqui em Portugal, para você tirar a sua importação da alfândega, você tem que pagar antecipadamente os impostos, IVA e direitos aduaneiros. Então, os impostos também já tem que estar contabilizados no seu orçamento, porque você já tem que saber exatamente qual é o valor dos impostos que você vai ter que pagar da sua mercadoria quando ela chegar no destino, para você não ter surpresas. Por exemplo, aqui em Portugal tem o IVA, que é 23%, tem o direito aduaneiro, que isso vai depender de produto a produto, e podem ter impostos adicionais, por exemplo, dumping. Então isso é necessário verificar antes da importação acontecer, antes dela ser embarcada na origem, para você saber exatamente quais são os impostos que você tem que pagar para tirar a sua carga do porto, da alfândega. E o último custo que você vai ter depois que a sua carga for desalfandegada, né, depois que o despachante aduaneiro desalfandegar a sua mercadoria, você vai ter o custo da transportadora, que vai ter que ir lá no porto, vai ter que recolher a sua mercadoria, vai ter que levar ela até a sua empresa. Então, vocês separaram que tem 10 custos, pelo menos, envolvidos aqui em uma importação. E, geralmente, quando eu vejo aqui alguns orçamentos, na grande maioria, o único custo que está envolvido ali, o único custo que a pessoa tem naquela simulação ali que ela conseguiu antecipadamente, são os custos somente do frete. E aí o que pode acontecer? Isso pode colocar em risco realmente a sobrevivência do seu negócio. Porque como eu ensino aqui no canal, e também bato muito com isso para os meus alunos no meu treinamento,
é que antes de você fazer a sua importação, a primeira coisa que tem que ser feita é o estudo de viabilidade. E como que você vai fazer o estudo de viabilidade? Você tem que solicitar antecipadamente, você vai pedir uma proforma invoice para o seu fornecedor. Nessa proforma invoice tem que constar o NCM dos produtos, descrição completa dos produtos, o peso, cubagem, valor, ou seja, é uma simulação da sua importação. Com essa proforma, o seu despachante consegue levantar todos os custos envolvidos na sua importação. Para quê? Para que com esses custos em mãos, você consiga fazer a sua pesquisa de mercado para verificar a viabilidade de venda daquele produto que você quer importar no destino, ou seja, nós estamos falando sobre importação de Brasil e Portugal. Então, com esse estudo feito, você consegue verificar a viabilidade de venda desse produto, se ele vai ter margem para ser vendido, qual é a margem dentro do mercado europeu, por exemplo. E se você tiver um orçamento feito de uma maneira errada, né? Se você tiver errada não, vamos dizer assim, de uma maneira incompleta, somente está contabilizado ali naquele orçamento que você tem o valor do frete, que é somente um dos 10 custos que você vai ter na sua importação, você vai fazer a sua pesquisa de mercado de uma forma incorreta. Quando os seus produtos chegarem aqui em Portugal, você vai ter uma surpresa muito grande, porque você vai ter que pagar um valor imenso que você não estava esperando, né? Se você tiver esse valor em mãos para pagar, ok, você paga e recebe a sua carga. Mas e aí? Será que a sua carga vai ter viabilidade de venda, mesmo depois que você pagou esse tanto de coisa, né? Esse tanto de valor, todos esses valores que você teve que pagar a mais, que você não estava esperando, que você não tinha contabilizado, que você não tinha colocado esses valores no seu estudo? Será que quando você contabilizar esses valores, o seu produto vai ter margem ainda para ser vendido no mercado europeu? Então, por isso, é muito importante vocês terem um orçamento feito de uma maneira correta, né? Um orçamento completo, com todos os custos envolvidos numa importação. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você pretende fazer importações, né, entre Brasil e Portugal, se você quer fazer a sua importação da maneira correta, né, aqui a gente consegue ajudar. Nós temos um time formado por empresários, por despachantes aduaneiros no Brasil e em Portugal, por agentes de carga, por advogado especialista em comércio internacional, por contabilista. Nós temos um time formado e nós conseguimos ajudar você em todas as etapas da sua importação. Seja através do meu treinamento online, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você pretende entender como é que funciona o comércio internacional de mercadorias, se você pretende fazer a sua primeira importação da maneira correta, eu tenho um treinamento que é um verdadeiro passo a passo, e ele vai ajudar em tudo que você precisa para iniciar a sua primeira importação. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, o link vai estar na bio, ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima.